Dizer que a LDB é uma lei de 1996, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e ela que regula tudo. Quais são as redes de ensino, como que ela é dividida, os princípios. Então, a reforma do novo ensino médio, na verdade, é a Lei 3.415, e ela altera a LDB, né, ao que diz respeito ao ensino médio. Como é que ela altera? Então, primeiro é o seguinte, a ampliação progressiva da carga horária de 800 para 1.400 aulas anuais. Até o ano passado, as escolas já deveriam ter atingido 1.000 horas, né? Então, nós estamos um pouco atrasados nesse sentido, não atrasado, né? Mas, enfim. Apenas português e matemática, né? E inglês aparecem como disciplinas obrigatórias. Antes, nós tínhamos 13 disciplinas, né? Português, matemática, química, física, ensino, filosofia, sociologia, artes, educação física e espanhol. Aí, os currículos passam a ser definidos pela BNCC e os formativos passam a ser itinerários. E aí começa o nosso problema sério, né? A questão dos itinerários. Então, no começo eles diziam que essa reforma era muito importante, eu me lembro, eles falavam isso na escola, porque ao mesmo tempo as pessoas vão aprender as mesmas coisas. Primeiro que isso não existe. A realidade de Santa Catarina é uma, de Rio de Janeiro é outra, de São Paulo é outra, não tem como, né? Mas, enfim, agora passa a ser definido. São outras, né? Com certeza. Sim. E agora, então, eles passam a ser divididos por áreas, né? 5 áreas, linguagens e, ainda por cima, tecnologias, né? Matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Eles adoram o nome tecnologia, vocês já viram, né? Ciências humanas e sociais aplicadas e suas tecnologias, né? Formação técnica profissional. Eu preciso comentar sobre isso depois, me lembrem. Que é o grande pulo do gato, né? Essa questão da formação técnica profissional. Porque daí a gente vem com o saber notório, ou notório saber. Eu trabalhei no SEDUP muito tempo, que é uma escola grande, vocês sabem, aqui é uma das maiores que tem aqui em Blumenau, e eles, na verdade, não era para ser como eles estão fazendo, né? Então, ali eles têm administração, têm informática e eles têm mecânica. Então, quando os alunos chegam para se inscrever, na verdade, eles teriam que mostrar o que tem e eles seguir um itinerário formativo, mas não. Eles perguntam, você quer isso, isso ou aquilo? Quer dizer, continua sendo a mesma coisa de antes, tá entendendo? Aí a pessoa vai lá e se inscreve, cara, alguém de 15 anos nem sabe, vai pelo que o pai acha que é melhor, vai pelo... Aí quando ele entra na informática, que é o maior problema, nesse caso ali no SEDUP, por quê? Porque os alunos acham que eles vão aprender a mexer no computador, vão fazer robótica, vão, enfim, aprender design, não. Eles vão aprender fazer programa, e programa que quase ninguém usa mais, que se chama Java. Nossa. E ele sai de lá depois de 3 anos sem saber fazer o programa, que é o pior. Aí, quando eu pergunto na sala de aula, quem é que vai ser programador? Quem é que vai ser programador? Daí eles dizem, eu falei, de verdade, gente, quem é que sabe programar? 2 ou 3 levantam a mão, daí eu pergunto, onde é que vocês trabalham? Aí eles já trabalham na área de informática, tá entendendo? Aí tem uma empresa aqui, que eu não estou lembrando o nome dela agora, ela é muito conhecida, e daí todo mundo quer trabalhar nessa área. Daí eles dizem, não, professor, eu aprendi lá, tá aí aqui, gente. 3 anos, vocês aprenderam o quê aqui? Aí tinha uma responsável ali pelo laboratório, né, de tecnologia, que era formada, na verdade, em gestão. Diz para mim o que isso tem a ver. A pessoa para essa vaga tinha que ser engenheira ou mecânico, alguma coisa da área. E a pessoa, ela era de gestão. Aí eu fui questionar, porque ela não fazia nada, não sabia fazer nada, só entrava, ligava, apagava a luz, mostrava os negocinhos, não entendia nada. Aí eles falaram, não, mas é que ela está aí pelo notório saber. Quem é que notou que ela sabe? Diz para mim. Quem é que teve essa brilhante ideia de botar essa mulher ali? Então, né, continuando, a carga horária, ela não pode ultrapassar, aí vem um problema grande também nessa reforma do ensino médio, ela não pode ultrapassar a 1.800 horas. Mas o problema é
que não se estabelece, que se estabelece só o máximo, né? Que ela deve ter, mas, por exemplo, não diz como ela deve ser distribuída. Então, fica em cargo do sistema de ensino e de algumas escolas, inclusive, né, a divisão dos componentes curriculares da BNCC. Agora, eu quero fazer um adendo aqui para o que aconteceu comigo, que isso é grave. Não, como aconteceu comigo, acontece com vários, né? Eu me inscrevi para uma vaga que estava dizendo assim, cultura digital. Cultura digital, eu acho que um sociólogo pode lecionar, né? Já que está falando de cultura, não é verdade? Só que não tinha nada dizendo para quem que era ou não era. Cultura digital em suas diferentes plataformas, uma coisa assim o nome, né? Sei que era cultura digital. Essa mesma, eu não pude pegar essa vaga porque foi catalogado pela escola para professor de linguagem. Mas eu leciono essa mesma disciplina em outra escola que foi catalogado para a área de sociologia. Agora me diz, depende de quem? Do gestor, de quem foi lá no sistema e colocou. Eu pergunto, o que o professor de português, não que eu não estou dizendo que ele não saiba, né, por favor, não me interprete mal, mas eu quero dizer dentro da nossa área, vai entender, assim, de cultura digital, de diferentes culturas, em diferentes contextos. Claro que ele pode entender, mas não é da área dele. É muito mais da área de sociologia, é muito mais da área da história, é muito mais da própria arte. Agora, por que é que eles colocam assim? Porque... Não, é porque que eles colocam assim, Pedro? Integrado como a primeira proposta, ainda era uma coisa. Uma proposta interdisciplinar, ou até mesmo transdisciplinar, aqui pensando mais alto ainda, mas não é o que acontece, né? Não, mas tu sabe o mais grave, Pedro, além de não acontecer isso, é que aí eu falei para o diretor, mas eu vou te fazer uma pergunta, que qual é o sentido disso, cara, do professor de português ter que dar isso aqui? Aí ele falou, não, a gente tinha colocado isso aqui, porque, na verdade, os nossos professores iam ficar sem aula, entendesse? Mas, daí, ele tinha uma professora de sociologia lá que estava sem aula e não podia pegar essa vaga, tinha que complementar em outra escola, porque as aulas dela não fechavam. Então, você vê bem, hoje tu é formado em português e sociologia, enfim, dentro de cada um da sua devida área, e está dando 2, 3 coisas diferentes que é para poder fechar a tua carga, sabe? Isso é um absurdo, porque o que vai acontecer quando chegar um docente para ele fazer estágio? Será que ele vai fazer estágio em sociologia, em história, em geografia? Ou ele vai fazer estágio em volta e movimento, que é a disciplina que eu dou aula, ou ele vai fazer estágio em intervenção sociocultural, ou ele vai fazer estágio em saúde e juventude, que é outra disciplina que eu leciono. Olha só, eu sou professora de sociologia, estou lecionando 4 disciplinas diferentes fora a sociologia. Fora isso, tem a sobrecarga do professor, porque cada uma dessas eletivas, você tem que fazer um plano diferente, você tem que fazer plano quinzenal diferente, além de tudo ainda, quando a gente pega a trilha, que só vai até julho, que é um outro absurdo, porque você não consegue fazer nada em 6 meses, e é integrado a trilha, quando você começa a se integrar para fazer um trabalho de trilha, acabou o semestre, acabou. Simplesmente acabou. Aí eu pergunto, quem é que quer integrar o que a quem? Isso é uma mentira, isso é uma balela, isso é sabe, é ultrajante, isso é vergonhoso. Isso causa o quê? Estafa nos professores, eu estou vendo professores formados, com qualidade, que estão dizendo para mim, Terezinha, eu vou desistir da sala de aula. Porque eu não sou formada para dar isso aí. Estava bom o ensino médio anterior? Não, né? Eu quero deixar bem claro isso aqui. Não, era enfadonho, era uma coisa que a gente precisava mudar, mas não mudar de cima para baixo.